Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre frieza espiritual. Pra quem já me segue aqui no YouTube há um tempo, sabe que eu já tenho um vídeo sobre isso. Mas dessa vez, Jesus ele falou comigo, baseado em Salmos 13, que diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás seu rosto? Versículo 1. E eu acho que a frieza espiritual, ela é muito sobre a gente estar frio espiritualmente. Porque ser crente, né, ser cristão, você tem que se manter com uma chama acesa. Inclusive, no outro vídeo, eu até fiz uma analogia com uma fogueira. Para ela estar crescendo, você ter que colocar mais lenha. E nesse vídeo, eu percebi que quando a gente está frio espiritualmente, da mesma forma que quando a gente está com frio aqui, a gente se cobre e se esquenta. Então, o que tem nos impedido de nos esquentar em Deus? Eu percebo que quando a gente está em uma frieza espiritual, muitas vezes não é nem porque a gente quer, é porque a gente tem que passar por um deserto para que você possa encontrar água. Isso é muito importante, a gente lembrar que a gente tem que passar por provações para que a gente possa se tornar uma pessoa mais forte, não só em Cristo, mas como pessoa mesmo. Aqui na minha Bíblia, quando eu li Salmos 13, eu fiz uma anotação, que eu até fiz em um vídeo, eu até comentei isso num vídeo aqui no canal com a Rafa, que é meio que aquele podcast, que a minha irmã, ela tá fazendo meio que um curso com 2 evangelistas, né? E aí, a Fernanda, mãe de Daniel Marra. E aí minha irmã me falou algo muito interessante que eles falaram, que quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós devemos ir mais perto dele. Nós devemos ir até ele, até que a voz dele fique clara, como se ele estivesse falando normal. Isso é muito importante porque me lembrou muito sobre frieza espiritual. Quando a gente está em uma frieza espiritual, a gente começa a ficar com vontade de parar de ler a Bíblia. E a gente tem que, na verdade, entender que a gente tem que passar por aquilo para a gente se tornar mais forte espiritualmente e também para que a gente possa testemunhar novas coisas com Jesus. Eu já passei por algumas friezas espirituais aí no meu relacionamento com Deus e eu percebo que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria falando isso com vocês agora. E esse negócio me lembra muito sobre propósitos que Deus tem para nós. Deus, ele tem propósitos individualmente para cada um de nós, sabe? Então, ele escolhe que você passa, você mesmo, sabe? Por situações para que você possa testemunhar e ajudar pessoas baseado naquilo. Então, sabe, um ponto muito importante sobre frieza espiritual é você entender que você vai passar por momentos difíceis na caminhada cristã, só que gerar um testemunho dói. Ser curado dói, entendeu? Então, a gente passar por provações na vida cristã, friezas espirituais, a gente sentir que Deus não tá falando com a gente gente passar por outras diversas situações da caminhada cristã é muito importante, porque aquilo gera um testemunho e pessoas são alcançadas através do seu testemunho. E outro ponto muito importante sobre frieza espiritual é que você tem que entender que se você tá passando por uma frieza espiritual, você não tem que deixar o diabo vencer essa batalha. Você não tem que deixar a coisa que tá meio que te afastando de Deus, vencer essa batalha. Porque nós sempre passaremos por batalhas espirituais. E já que nós passamos por batalhas espirituais, a gente tem que fazer com que o nosso espírito vença, sabe? Tem até um negócio que eu vi no TikTok que é assim, ó. Sabe por que Daniel não foi pego na cova dos leões? Porque ele não cheirava carne. Então, quando a gente passa por momentos assim, por friezas espirituais, por batalhas espirituais, a gente tem que alimentar o nosso espírito, mesmo que a gente sinta que Deus não fala com a gente. E uma coisa muito importante também durante a frieza espiritual é sobre você orar. É você orar para o Senhor te dar um discernimento daquilo que você tá passando, sabe? Eu lembro que ano passado eu disse pra vocês que eu fiquei muito inconstante na Bíblia. Aí eu orei assim, Deus, por que eu passei por isso? E eu percebo que muitas vezes a gente fica na dúvida o porquê de cada coisa, o porquê da gente estar vivendo, fazendo cada coisa, mas Deus, ele tem a certeza de tudo. Então, isso é muito importante também a frieza espiritual. Porque às vezes a gente se culpa na frieza espiritual. Só que é o que eu disse. Quando a gente não tá escutando a voz de Deus, nós devemos ir andando para mais perto. E como a gente anda para mais perto? Lendo a Bíblia, alimentando o espírito. Fazendo com que o espírito vença a carne. Então nós não devemos dar vez pro diabo nisso, entende? Nós não devemos dar autoridade para ele, para que ele deixe a gente se afastar de Deus. Não, porque eu sei como a frieza espiritual é difícil. Eu sei como é difícil a gente se
manter constante quando a gente sente que Deus não tá falando com a gente. Mas é o que eu tô falando pra vocês. A gente precisa passar pelo deserto para que a gente possa encontrar água, sabe? Pra Jesus nos saciar, sabe? E é muito legal a gente pensar assim também, porque tem um negócio que é assim: os nossos planos e as nossas ideias. Aí é algo pequenininho. O que Deus tem reservado pra nós com as ideias dele. E aí é algo gigante. Então, a gente passar pelas friezas espirituais e a gente querer fazer as coisas por conta própria nossa, não vai dar certo. Porque no fim do caminho, Deus tem algo muito maior pra gente, sabe? É igual quando a gente for pra eternidade. Existe o caminho estreito e o caminho largo e o caminho pequeno. E nesse caminho, no final, no mais pequenininho, a gente vai ver que no final a nossa recompensa não vai ser grande. Mas se a gente seguir no caminho difícil, com provações, a nossa recompensa será grande. Uma vida em abundância. E eu queria muito falar isso com vocês porque é um assunto muito importante a se falar. E eu não falava sobre isso desde 2023. Ou janeiro de 2024. Mas enfim, gente, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês estão passando por alguma frieza espiritual e quiser um conselho meu que eu não falei aqui, pode mandar mensagem lá no Instagram, Manu Monteiro. Agora deixa seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário, por favor, porque me ajuda muito a entender que tipo de conteúdo vocês querem por aqui. Tchau, gente!